Meu nome é Cervantes Sobrinho, acho que todo mundo sabe, né? E o nome desse moço que está aqui do meu lado é Benilson Antoniolo. Ele é o secretário de Valorização da Cultura daqui de Campos do Jordão, que, em nome da Prefeitura de Campos do Jordão, está aqui representando a co-realização desta edição do Festival Curta Campos do Jordão. Eu represento o Cine Clube Araucária e o Benilson representa, então, a Prefeitura de Campos do Jordão, e ambos, Cine Clube Araucária e Prefeitura de Campos do Jordão, através da Secretaria de Valorização da Cultura, estamos realizando esse ano essa edição do Festival Curta Campos do Jordão. Muito bem, então, primeiro agradecer a vocês que estão aqui com a gente, retomando esse formato presencial do festival. Segundo, eu quero agradecer os realizadores, os que não são 570 realizadores, mas até um pouco mais, porque tem filme que foi realizado por mais de uma pessoa. Então, quer dizer, nós recebemos 570 filmes num período de 2 semanas em que as inscrições ficaram abertas. Nós recebemos filmes de absolutamente todas as regiões do Brasil e alguns filmes de outros países, como veio um filme da França, veio 2 filmes da Espanha, veio um filme de Portugal e um filme dos Estados Unidos, um brasileiro que mora em Nova York. Eu quero agradecer também aos co-realizadores. Prefeitura do município de Campos do Jordão, o prefeito Marcelo Padovan, evidentemente, o secretário municipal de Valorização da Cultura que está aqui, Benilson Antoniolo, e toda a equipe da secretaria, em especial Maurício José dos Santos, Tânia Regina Cunha, Renata Mouro, Adalberto da Silva e Edson de Oliveira. Também a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a Associação Amigos da Arte, o Convention e Visitos Bureau de Campos do Jordão e região, especialmente na pessoa da Raíssa, da Elaine e do seu Carlos. Então, a gente tem assim, uma parceria já desde do começo desse festival com o Convention Bureau de Campos e região, e que eles são parceiraços muito, muito, muito importantes. Tá? Então, nosso agradecimento também muito especial ao Convention. Aos parceiros arregimentados pelo Convention, que gentilmente, assim, vejam o tamanho da parceria que o Convention tem em relação ao festival. Os parceiros, eles nos trazem parceiros novos todos os anos, que gentilmente recebem os nossos convidados da 8ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. Hotel Plátanos, Hotel Leão da Montanha, Hotel Le Renard, Parque Hotel, Cris Parque Hotel, Hotel Siena, Hotel Home Green Home, Hotel Vila de Biase, Pousada das Hortênsias, Restaurante Matterhorn, obrigado Marilda, Café Terraço, Restaurante Vila Chã, Rancho Santo Antônio, Cantina Nona Mimi, Restaurante Dois Rios, Mercearia Campos, a Pousada Vila Báltica dos nossos queridos amigos Fernando e Branca Jordão, que estão aqui também conosco essa noite. Muito obrigado a vocês. Agradecimentos muito especiais a cada um dos integrantes da mais dedicada de todas as equipes de produção que a gente já teve. Começando por nosso diretor de produção, Paulo Gomes. Se essas pessoas que foram citadas aqui estiverem aqui e quiserem se levantar para serem reconhecidas, por favor, façam isso. Se o Edson poderia até acender a luz da plateia para a gente reconhecer aí as pessoas. Então, o nosso diretor de produção, Paulo Gomes. O nosso designer gráfico, diretor de comunicação, Edgar Bittencourt. Nosso projecionista, hoje eleito também iluminador da nossa sala, Edson de Oliveira. A nossa produtora e assistente de curadoria, Carolina Mestriner. As pessoas que compõem esse apoio de produção, o Pedro Bissoli, que está entrando esse ano na nossa produção, que está fazendo permanência. A Manu Galvão está aqui também. A Luciana Nejar, que está
aqui agora. A Renata Moro, que administra aqui o espaço do cinema. E o Adalberto da Silva, que também trabalha com a gente aqui no espaço cultural. Agora, a assessoria de imprensa, a nossa assessoria de imprensa, que não está aqui hoje, mas vem para cá durante a semana, Eliane Verbena, da Verbena Comunicação. O nosso operador de plataforma, que está nos vendo agora, mas distante, porque ele está fazendo a transmissão ao vivo deste ato aqui, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, pelo YouTube. Obrigado, Edgar Júnior. E os administradores dos sites do festival, www.fccj.com.br, onde vocês encontram tudo sobre o festival, inclusive as sessões que vão ser exibidas aqui e o link para a votação dessas sessões. Eu já adianto aqui, que eu ia falar mais adiante, mas esses links vão estar disponíveis para visionamento e votação durante 24 horas. Esse é um compromisso que a gente tem com uma parte dos realizadores. Alguns filmes não podem estar, eles só vão ser exibidos aqui nas sessões presenciais, porque eles são filmes que têm contrato ou com grandes produtoras ou com outros festivais que não podem ser disponibilizados na internet. Então, mas eles podem ser votados através da internet. Então, na sessão de votação, eles estão lá na cédula de votação, mas eles não podem ser exibidos na internet, então eles só vão ser exibidos aqui. Eu tenho ainda agradecimentos a fazer aos nossos parceiros, a Vitrine Filmes, que nos cedeu o filme de abertura, que é esse que a gente vai assistir hoje, que é Todos os Mortos, do Caetano Gotardo e do Marco Dutra, que é um filme belíssimo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que trata de um assunto muito interessante, e depois eu volto, no finalzinho da minha fala, eu volto a falar dele para contar uma novidade aqui para vocês. Bom, então, agradecimentos também muito especiais aos amigos que aceitaram encarar essa empreitada conosco, compondo as equipes de curadoria e jurados. Ralph Fredericks, tá aí. Antônio Leal, que vai chegar durante a semana. Paulo Gomes, Larissa Kushner, que já deve ter chegado, a Cris Arenas, que chega amanhã, e o Jefferson D, grande cineasta, natural aqui da nossa região, né, de Taubaté, aqui da região do Vale, e que é um cineasta importantíssimo, né, premiado no mundo todo, e que vem aqui e faz parte do nosso corpo de jurados também. Tá? Eles cumpriram e continuarão cumprindo com total dedicação o trabalho de visionamento e análise de nada menos do que 570 filmes, já falei. Agradeço também, muito especialmente, ao nosso mestre, amigo, parceiro, professor de cinema, teria que falar muito mais, doutor, isso, aquilo, Marcelo Iqueda. É uma grande autoridade em cinema, crítico de cinema. Para conhecer um pouco melhor o Marcelo, ele está aqui também para, na segunda-feira, conversar com a gente, à tarde, e fazer o lançamento de um livro importantíssimo dele, que o título é imenso, eu vou achar aqui. Utopia da Autossustentabilidade, Impasses, Desafios e Conquistas da Ancine. Nem é tão complicado assim. Então, na segunda-feira, o Marcelo Iqueda vai autografar esse livro que ele está lançando aqui, está lá na lojinha, se alguém se interessar. Aliás, como outros itens do festival, como bolsa, camiseta, caneca, bottom, imã de geladeira, enfim, tem várias coisas do festival que estão lá na lojinha. E o Paulo, como se você não falar dos produtos da lojinha, eu subo e falo. Então está falado, Paulo. Quem quiser adquirir os produtos vai ajudar também a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Antes de passar a palavra para o secretário de Valorização da Cultura de Campos do Jordão, eu ainda quero lembrar que, além dos prêmios que serão definidos pelo júri, o público também poderá manifestar as suas preferências, escolhendo o melhor curta regional e o melhor curta nacional de 2022 pelo voto direto, direito, sincero, secreto. Esse trecho é do Taiguara, que foi censurado em 1973.
Também a programação está toda lá no site, toda a programação é gratuita, a gente tem palestras, bate-papo, a gente tem as sessões competitivas, a gente tem a oficina de stop motion, que é com o Ralph Fredericks, que está aqui, eu conheci numa oficina que ele veio dar aqui em São Bento do Sapucaí já tem algum tempo, então eu conheço muito bem o trabalho do Ralph e recomendo. É uma oficina destinada ao público infantil. As crianças vão aprender a construir os bonequinhos, os personagens, vão filmar esses personagens. O Ralph prepara um cenáriozinho para aquela historinha que esses personagens vão contar e filma isso com as crianças. E no dia do encerramento a gente vai exibir esse filmezinho da oficina com as crianças, tá? Então, tiverem filhos, tiverem netos, tiverem filhos de vizinhos, sobrinhos, ou quiserem recomendar para as professoras nas escolas, por favor, venham e participem dessa oficina que vale a pena. É um trabalho muito, muito bom. Bom, é isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para o Benilson e depois eu vou pedir para o Benilson, então, no fechamento da fala dele, isso é surpresa, tá? Eu sempre gosto de surpresas. Eu vou pedir para o Benilson apresentar o filme. Só que, ao invés de apresentar o filme, ele vai apresentar a representante do filme, que a gente vai assistir em seguida, que está presente aqui nessa sala. Que é a atriz, que é a cantora, a atriz que recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado em 2020, que é o 48º Festival de Gramado, que é a Laide Costa que está ali. Mas aí vocês chamam a Laide Costa, como ela está com uma certa dificuldade, ela sofreu uma fratura, então a gente recebe ela aqui embaixo, ela não precisa subir a escada não, tá bom? Mas ela vai falar um pouquinho para vocês também. Então, ela odeia falar. Bom, obrigado, Cervantes. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, meu nome é Benilson, como bem disse o Cervantes, eu sou... E todo ano eu faço essa piadinha, eu vou fazer de novo, mas o cara que chama Cervantes, isso não é nome, é destinação, né? Vai, Cervantes, né? E tem tanto Sancho Panza, né? Por aí. E é muito fácil, eu quero primeiro, né, tem que fazer a parte administrativa e de gestor público do negócio, então eu falo no nome do Marcelo, do prefeito, né, do nosso prefeito Marcelo Padovan, que neste momento está lá no auditório Cláudio Santoro, e traz aí um grande abraço para todo o pessoal do Cineclube e para todos vocês. É muito fácil você atuar como secretário da Cultura quando você tem parceiros como o Cineclube Araucária, ele sabe disso, eu já falei isso para ele várias vezes, né? A gente tem essa casa, que é o Espaço Cultural Doutor Além, como ele bem disse, o Cine Glória, é o segundo cinema de Campos do Jordão, segundo Edmundo Ferreira do Rocha, o Cine Jandira. E esta sala em que estamos, eles sabem também, o nome desta sala é Sala Cine Glória. Né? Então, isso foi uma lei que foi aprovada para se manter e se preservar o nome original do prédio. E é tombada pelo patrimônio histórico de Campos do Jordão, como patrimônio arquitetônico, cultural, histórico, enfim. Mas eu dizia que é muito fácil, quando a gente tem parceiros como o Cineclube Araucária, que absolutamente não fazem nenhum tipo de exigência para a gente. O Cineclube nos apresenta soluções, nos apresenta alternativas, nos apresenta possibilidades, e cabe ao gestor público apenas e tão somente ser entusiasta, apoiar incondicionalmente e abrir as portas sempre que possível e sempre que necessário. E isso é muito bom, porque o resultado que o Cineclube entrega em todas as suas ações é muito positivo, e isso vale para todas as faixas etárias e para todos os estratos sociais da nossa cidade. Então é sempre uma alegria para a gente, e é sempre um momento histórico quando a gente abre um evento e uma ação como essa, recebendo tanta gente bacana daqui e de fora. E contar rapidinho como é que foi a luta pela busca de recursos, né? A luta pela busca de dinheiro para fazer as coisas. E neste ano a nossa cidade foi contemplada em diversas frentes daquele grande guarda-chuva que foi o Juntos pela Cultura. Então, quando a gente viu a possibilidade de conseguir um recurso público para realizar o festival, a gente chamou o Cervantes e o Paulo e falou: tem aqui uma possibilidade de a gente submeter aqui um projeto e tentar ser contemplado. E neste ano de 2022, a 8ª edição do Curta Campos do Jordão foi contemplado pelo Retomada SP.
Outros, nós fomos contemplados também com o Circuito SP, com as oficinas de arte, com o Tradição SP, o Festival da Viola vai acontecer aqui no mês de novembro, também tem apoio da Secretaria de Estado da Cultura, então isso é muito importante, a gente lembrar que São Paulo tem cultura, que São Paulo valoriza a cultura e São Paulo tem projeto para todos os municípios do estado de São Paulo, isso é muito importante, e é bacana para a gente ver que as nossas ações aqui também são consideradas, relevadas e recompensadas quando necessário, reconhecidas, melhor dizendo. Então isso é muito bacana. Então quando a gente abre as portas do espaço cultural para uma ação como essa, quer dizer, eu escrevi ontem no Facebook, né, Campos do Jordão vira, de 15 a 22 de outubro, a capital brasileira do cinema, e é verdade, são 571 trabalhos que foram enviados no Brasil, fora do Brasil, quer dizer, o grande momento do cinema brasileiro no que diz respeito à curta-metragem se dá em Campos do Jordão agora, nesta semana, e isso é muito importante para a cidade, porque mantém a cidade ativa culturalmente, porque gera aquilo que a gente conhece como indústria da economia criativa, porque faz com que a cidade continue existindo, tendo um planejamento e tendo uma agenda cultural permanente e de qualidade. O papel da Secretaria é esse, é dar condições para que a arte se estabeleça. O Estado não pode fazer cultura, o Estado não faz arte. O Estado cria condições para que ela se estabeleça, de forma democrática e inclusiva. É isso que a gente tenta fazer, e que fica muito fácil de fazer quando a gente tem parceiros do porte do Cine Clube Araucária. De resto, quero agradecer e dizer que sejam bem-vindos, bem-vindas todas a Campos do Jordão, ao Espaço Cultural Doutor Além, e que tenham todos não só uma excelente noite de abertura, mas, sobretudo, um excelente festival até o próximo dia 22. E anunciar a presença da dama da música brasileira, da arte, da cultura, uma pessoa que luta até hoje. A gente quase virou um chavão esse negócio de resistir, né? Resistência, resistir. Mas eu gosto de pensar que resistência vem de talvez, né? Nem sei se é isso, estou aqui jogando ideias para cima. Mas talvez resistência venha de resistência, né? Que é o fato de existir de novo. E existir de novo é aquilo que a gente faz todos os dias. E quando isso se dá por meio da cultura, por meio da arte, aí é muito bom. Então é claro que quando a gente fala em resistência, a gente fala disso no Clube Araucária, mas nessa noite a gente tem que falar, claro, e erguer um grande monumento de reconhecimento a esse grande nome da cultura brasileira, que é Alaide Costa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Gente, boa noite. É o seguinte, estou de bengala porque eu ganhei um presentinho que foi fraturar a bacia, sabe? Então eu estou assim numa fase de recuperação, então a bengalinha faz parte. Então, eu gostaria de contar para vocês que foi uma surpresa assim enorme quando alguém me ligou e falou assim: Alaide, você acaba de ganhar o Quiquito no Festival de Gramado. Eu falei assim: eu ganhei? Eu falei assim, mas como, né? No meio de tantas atrizes famosas e tal, eu ganhar um prêmio e tal, né? E ganhei, né? Apenas me deram esse prêmio pelo meu canto e pelas as minhas expressões. E estou muito feliz com isso e muito grata. Só isso eu tenho a dizer a vocês. Do festival para essa grande dama Alaide Costa. Ela merece muito, muito, muito mais por tudo que ela já fez pela gente, pela nossa arte, pela nossa música. Assim, acho que a primeira vez que eu vi ela lá ao vivo, ela já era uma cantora famosa, mas eu a vi como atriz numa peça dirigida pelo Jérôme Savary, que chamava Os Monstros, e ela fazia a Yara, e entrava com uma luz azul em cima dela, com uma roupa toda esvoaçante assim, e cantando, atravessava todo o espaço ali do Teatro do Escobar. E aquilo chamou muita atenção. Eu falei, nossa, aquela cantora do filme da Bossa também é atriz, olha só.
Depois ela conta uma história do filme da Bossa que a gente estava conversando. Chega. Depois, na hora que a gente for tomar o calmante ali do lado, aí ela conta um monte de histórias. Não pode. Deixa eu só... Então, a gente vai assistir agora. Eu vou pedir ao Edson que leve o microfone, desligue o microfone, e que passe para a gente ali o filme de abertura, gentilmente cedido pela Vitrine Filmes, que é Todos os Mortos, do Caetano Gotardo e do Marco Dutra. Tá bom? E que tem uma abertura lindíssima pela canção que a Laide Costa canta num idioma que a gente não sabe identificar qual seja. Eu quero mais uma vez agradecer primeiro as pessoas aqui presentes. Então eu queria só avisar também para os jurados, eu não sei se eu cheguei a falar isso com eles antes, além daqueles prêmios que a gente já tinha mencionado, tinha passado para eles, de eleição do melhor curta regional, melhor curta de ficção, melhor curta de animação, melhor curta de experimental, documentário, infantil, melhor direção, melhor roteiro original. A gente recebeu também da Centauro Comunicações um presente, que a Centauro está oferecendo um prêmio. Então eu vou pedir aos jurados que também se atentem a isso, que esse prêmio é o serviço completo de legendagem em inglês e português para aquele filme que os jurados considerarem que tem mais possibilidade de carreira no exterior, de serem exibidos, de serem inscritos em festivais fora do Brasil. Então, para isso, a condição é que eles sejam legendados, e a Centauro está oferecendo esse prêmio. Então, os jurados também vão conceder o prêmio Centauro, o prêmio de legendagem em inglês e espanhol, para o filme que com melhores condições, na opinião deles, de carreira internacional, tá? Então, hoje é a primeira sessão competitiva, é a sessão documentário 1. Nessa sessão serão exibidos Eu Não Sei Dançar, Mas Danço, de Fábio Rogério, Memórias do Fogo, de Rita Santos, Olímpio e Irineu Neto, Clara Esperança, de Diego Alexandre, Benevolentes, de Tiago Nunes,
Te Guardo no Bolso da Saudade, de Rosi Nascimento, O Elemento Tinta, de Luiz Maldoné e Yuri Salles, e Romão, de Clementino Júnior. Tá? Algum representante de um desses filmes aqui para fazer a apresentação do seu filme? Por favor, venha até aqui. Sei que o Fábio está aí, que aplausos. Desde já, parabéns, Fábio. Boa tarde. Estou muito feliz de estar... Primeira vez que eu vi esse filme presencial, né? Já estreou, mas foi online. E aí, é isso, assim, muita expectativa. E é um filme pequeno, um filme... De alguma forma, tentei fazer um ensaio sobre o que eu penso de cinema, dos curtas que eu já vi, mas um ensaio reflexivo e... Mas é isso, é um filme sem grande expectativa. Mas eu acho que o diferencial do filme para mim é que é dedicado a Marcelo Inqueda, que para mim, além de um grande amigo, é uma grande referência, muito importante de trocas e de alguma forma foi um gesto de retribuição, de carinho para ele e de dedicar o filme para ele. Então é isso. Boa sessão para vocês. Então espera um pouquinho, deixa o pessoal entrar. Tá, agora que vou... Não. Eu não quero nem saber. É o Que legal, que legal. Minuto e minuto. Então enfim, Bom, pessoal, desculpa aí a espera de fazer vocês esperarem um pouquinho, mas é saudável essa espera, aumenta a expectativa. Eu sei que tem um monte de representantes de filme aqui, diretores importantes que eu estou conhecendo, que só conhecia virtualmente. Então, bem-vindos todos, bem-vindas todas. E essa é a segunda sessão competitiva, a gente teve a primeira agora um pouquinho, da 8ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. Bom, então quem entra nessa sessão regional 1? O filme Quase Ele, de Carolina Lobo e André Pires. Rua à Parte, de Marcos Rangel. Mensagem de um Visitante. Não, Rua à Parte é do Igor Macedo. Mensagem de um Visitante, Marcos Rangel. As Ovelhas de Campos do Jordão, de Juliana Miller Bastos. Três Máscaras, de Liara Pinheiro e Gabriel Marcondes e Gestos. Sorrir é Resistir, a arte circense em Taubaté, de Luiz Cláudio Daniel. Crônicas da Pandemia, de Celso Renato. E Síndrome da Invisibilidade, de Elvelin Pedroso. Os representantes desses filmes, dessa sessão, por favor, venham até o palco para que as pessoas conheçam vocês e vocês digam, apresentem os seus filhos aqui, tá bom? Estou esperando. Olá, gente! Tudo bom? Um prazer estar com ouvir. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, saber que o cinema, ele faz a diferença, ele faz barulho, ele resiste e faz com que a gente conte as nossas histórias para que a gente também resista e exista. Eu estou aqui junto com Cris Vale, Ana Carolina Bergman, André Pires, Amanda Gazo, para falar sobre o filme Quase Ele. Não vamos falar muito, vamos só falar oi. Mas eu queria passar para Amanda falar um pouquinho sobre a ideia do filme, que é dela, que ela é a grande idealizadora. Eu dirigi junto com o André, Cris foi produtora e Carol Bergman, diretora de arte, inspirada pela sua filha
área. Boa tarde. Bom, o filme Quase Ele nasceu de uma música, na verdade, que é do meu marido, que é o Rafinha, e uma ideia. E para produzir esse filme, uma história muito legal, que a gente fez um financiamento coletivo. Então, a partir daí que a gente conseguiu fundos, né, para a gente conseguir gravar. Aí eu conheci a produtora Flor Filmes, que é de Taubaté e Pinda, e juntei o André Pires, que eu era muito fã dele, além de conhecer ele como amiga. E aí a gente juntou uma equipe muito legal para conseguir gravar e conseguimos, graças a Deus. Eu estava grávida e hoje, depois de um tempo, está aí acompanhando comigo. É isso, não vou contar a história do filme, né? Não tem porquê. Será assim? Vamos lá. Bom, boa tarde. Muito tempo que não vinha para Campos. A gente está aqui representando Três Máscaras. Foi curioso ter entrado na categoria regional. A gente se reconhece mais na categoria experimental, mas por estar em São José, aproveitamos essa rabeirinha. Feliz, muito feliz de estar junto de outros filmes que alguns eu assisti até da Flor Filmes, outros não. E eu acho que basicamente é isso, assim, acho que fortalecimento, parabéns, sei o quanto é resistência mesmo, né, a gente movimentar, a gente vê às vezes, né, as salas mais vazias, mas eu acho que o trabalho de fato é esse, né, o fortalecimento do cinema independente, do cinema nacional. Nosso filme é de baixíssimo orçamento, praticamente, assim, só nós dois trabalhamos, né, a gente falou, nossa, não tem um filme de ficha técnica reduzida, mas ficamos muito felizes com o resultado, achamos que ele ia estar sempre em transformação e nasceu como uma proposta muito mais de experimentar e virou um filme, né, era para ser uma videoinstalação e virou um filme, então ele tem uma característica que eu acho que é bem volátil ao tempo e às experiências. É isso. Obrigado, gente. Liara Pinheiro, Gabriel Marcondes. A gente sou artista visual e ela é diretora de arte e está se juntando aí com esse cenário maravilhoso aí do Vale Audiovisual. Tá bom? Boa tarde para vocês. Bom, o meu filme é um curta que é uma coleção de sonhos, que no meio da pandemia eu comecei a ter muitos pesadelos e sonhos assim, e fiquei curioso se estava acontecendo aquilo com as pessoas e coloquei no Instagram um convite às pessoas para me relatarem seus sonhos para eu tentar representar com imagens. Daí eu fui fazendo, fui recebendo sonhos, fui fazendo. Orçamento zero, eu fui fazendo tudo no telefone, então é isso, são, não sei, uns 10 sonhos talvez, todos curtos assim. Bom, gente, feitas as devidas apresentações aqui, esse pessoal é o pessoal daqui da região, e é uma região que vem crescendo muito, vem desenvolvendo muito essa atividade da produção audiovisual, e eu tenho acompanhado, que eu faço parte de alguns grupos de realizadores, de produtores aqui da região, e vejo o quanto fico às vezes morrendo de inveja de tantos cursos, tantos workshops, tantas palestras, tantas mostras, tantos convites, tantas arregimentações de atores e atrizes para produções. Eu falei, nossa, podia trazer esse vale do Paraíba um pouquinho mais para cima, para a gente ficar mais perto, para a gente poder também participar disso tudo. Mas a gente dá um jeito, é aqui o cinema que a gente faz, cinema de resistência mesmo, e a gente está aqui para isso, para não deixar essa atividade desaparecer. Porque tem gente que quer que isso aconteça, isso tem, tá bom? Então vamos lá, vamos nos alongar mais, vamos assistir essa segunda sessão competitiva do festival, que é a primeira sessão da produção regional, tá bom?
Obrigado a todos e a todas. Boa noite a todas, a todos, bem-vindas, bem-vindos a mais esta sessão da 8ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. A sessão de hoje é a sessão que vai exibir os filmes experimentais, quer dizer, os filmes que foram inscritos como experimentais, concorrendo ao Prêmio Araucária de Cinema, hoje na categoria experimental, mas também que os diretores e roteiristas desses filmes também concorrem ao prêmio de melhor roteiro original e melhor direção. Tá? Os filmes que serão exibidos nesta sessão experimental. Vamos lá. Então, Presente Maravilha, de Jean Santos, é do Rio de Janeiro. Corpo Onírico, de Marina Mahmoud, é de Recife, Pernambuco. Depois de Cora, de Lakshmana, é de Goiás. Mecanismo, de Isaac Moraes, Gabriel Lima e Maria Beatriz, é de Fortaleza, Ceará. Namorador, de Alexandria, é de Maceió, Alagoas. O Crime da Penha, de Daniel Souza Ferreira e Dudu Marella, é de Itapira, São Paulo. Cético, é de Wagner Montenegro, é de Olinda, Pernambuco. O Tempo, de Camila Caradetti, é de Mauá, São Paulo. Eldorado, de Emiliano Freitas e Juliana Freire, é de Goiás. Pra Tirar Você da Chuva, de Maiara Helena Alvim, é de Juiz de Fora, Minas Gerais. E Antes que Seja Tarde, de Alec Leon, do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Eles são todos representados por nós.
E aí, olha o que eu vou fazer. Vou colocar o meu celular aqui em cima e eu vou fotografar, na verdade, imagine que eu vou fazer uma animação dessa tesoura aqui. Ó, então essa mesa aqui, recorte. Tá bom, vem aqui, ó, essas duas mesas, recorte. Vai ser bem legal a gente fazer, eu vou amar. Ó, se eu colocar um palito, esse tronco não vai cair no meio da filmagem. Oi, Globo. Coloca de forma fácil. Precisam ser... Oi, como é que tá? Vai ficar muito... E se o leão atacar ele, ele fazer isso? Tá, mas o que vai acontecer na história? Não decidi. Ah, tem que pensar, tem que pensar. Qualquer cor. Tio, tem papel marrom? Papel marrom. Ai, vai esse. Não, falta tirei. Vai lá. Tira. Tira fora. Vai até ele. Olha aqui, ó, as meninas entrando aqui. Vamos ver. Céu. Peraí. A banana ela morre pela cebola. Ai, eu tô Vai. Vai lá. Agora deixa ela andar mais um pouquinho. Cabe vários e vai voltar. Assistente, mexe lá. Assistente, mexeu. Isso. Diretora. Vai. Pronto, gente. Legal. Obrigado, meninas.
sessão de ficção do 8º Festival Curta Campos do Jordão. Eu acredito que não tenha nenhum representante desses filmes, eu vou dar o nome do filme, o nome do diretor ou da diretora e de onde ele foi feito. Então, os filmes são Única Saída, do Sérgio Malheiros, de Salvador, Bahia. Milonga Lejana, Chico, Maximília e Felipe Yurchel, Pelotas, Rio Grande do Sul. Novembros, Dake, Praia, Manaus, Amazonas. Isso sempre acontece, Laracoia, Florianópolis, Santa Catarina. Você me toca, Rafael Castro Lopes, Rio de Janeiro. Serrão, Marcelo Lim, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sideral, Carlos II, Natal, Rio Grande do Norte. Ela mora logo ali, Fabiano Barros e Rangel Rocante, Porto Velho, Roraima. Concha de Água Doce, Lau Azevedo e João Pires, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só repetindo, tem algum representante de algum desses filmes? Não? Então, nós vamos partir direto para a sessão. Então, os filmes que nós vamos assistir hoje são O Templo do Rei, feito por uma moça chamada Verônica Cabral, que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Bola da Vez, de Helder Patrick, que é da cidade de Goiás, no estado de Goiás. Tem Meu Herói, que é de um rapaz chamado Bruno Pereira, que é da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Depois vem Capitão Tocha, que é do Matheus Amorim, que é de lá de Recife, em Pernambuco. Olha como tem filme de tantos lugares, né? Depois vem Sob Amizade e Bicicletas, que é de uma moça chamada Júlia Vidal, da cidade de Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. E depois o último filme é Filha da Mãe d'Água, que é uma lenda amazônica também, que é de um casal chamado, ele chama Bruno Pereira e ela Ciderlane Souza, que ambos são da cidade de Manaus também, capital do Amazonas, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem fazer comentário, falar com a gente, contar o que vocês acharam dos filmes, a gente vai estar aqui na saída, vocês podem falar, vem. Se vocês não gostarem, vocês falam, não gostamos. Se vocês gostarem, você fala, ô tio, que legal, a gente quer mais desse cinema e a gente vai fazer. Agora que a gente voltou a utilizar esse espaço, que é a sala de cinema da cidade, a gente vai continuar a fazer isso. A partir do ano que vem, a gente chama, acho que vocês até já vieram aqui, uma vez por mês a gente fazia uma sessão para as escolas, né? Então a gente vai voltar a fazer isso e as escolas vêm aqui, vão visitar essa sala de cinema. Depois, se vocês quiserem, tem os equipamentos antigos da velha sala de cinema que funcionava aqui nesse lugar, que estão lá em cima. Vocês podem visitar lá também, tá bom? É só combinar aí com as professoras para não ficar todo mundo se perdendo por aí, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir os filmes, gente? Vamos lá, já falamos demais.
Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu vou plantar pé de araçá, viu? Araçá. Tem aquela música, depois da curva da estrada, tem um pé de araçá. Eu tive hóspede lá, eu fui lá. E é uma alegria muito grande estar aqui no 8º Curta Campo do Jordão, aqui na cidade de Campo do Jordão. Hoje em dia, no nosso país, com relação à cultura e principalmente ao cinema, mas que quando a gente vem para um festival e vê a quantidade de filmes, de bons curtas, de jovens, de pessoas de todas as idades realizando, a gente sabe, a gente sente que a criatividade, que a arte, ela está presente e não tem como. Jefferson, como foi a experiência com o seu primeiro longa de ficção? Qual foi e que sonhos de menino você realizou fazendo o seu primeiro filme? Vou falar um sonho que eu tenho, tá no filme Brother, o primeiro longo que eu fiz em São Paulo. Como é esse truque? Juro que é minha reflexão. Como é que um lugar de tanta dor, cara, a gente sai com um lugar de extrema alegria? Como é que o povo preto consegue fazer desse lugar? Lembra de Auschwitz? Lembra?
E quantas pessoas estiveram nesse lugar, sofreram, quantas mulheres foram violentadas nesse lugar, né? A única maneira que eu consigo explicar é falar do Pelourinho, dos Pelourinhos, da Pedra do Sal, né? Que é um lugar de festa, de extrema festa. Se falar do Pelourinho, todo mundo vai, pô, lembra do Paul Simon levando uma sonzeira, lembra do Michael Jackson dançando, cara. É incrível, dirigido pelo Spike Lee, ali no Pelourinho, cara. Ontem a gente viu um curta também, ontem passou um curta que o menino fala uma hora que ele é motoboy, ele de entregar comida, ele fala assim, a favela, todo mundo diz que a favela deu certo. Não, a favela não deu certo, ele fala isso. Eu achei super importante aquela fala do menino no curta. Olha a importância de um festival de cinema. O que eu tento fazer no cinema, talvez seja um pouco algo em relação à questão negra, principalmente, é tentar estabelecer uma dramaturgia, um jeito de negro com negro, cara. É isso que eu quero mostrar para o cinema brasileiro, né? De que a gente está entre o M8, entre ele e a mãe dele, né? No Dr. Gama, entre esse homem que é advogado e esse grupo que gostaria de ir pela luta armada. Eu acho que é uma dramaturgia que a gente precisa trazer ainda para o cinema brasileiro, né? E que eu me sinto muito feliz em poder contribuir para esse desenvolvimento, né? Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma sessão competitiva da 8ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. Hoje a gente está com a sessão documentário 2, né? Nessa sessão serão exibidos os seguintes filmes. É da mão de quem? De Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento, que são de Vitória, Espírito Santo. O Espaço do Não Ver, de Guilherme Bonini, de Araraquara, São Paulo. Rota Vermelha, de Bruna Arcângelo, São Paulo também. As Batalhas de Rap em São Luís, de Lucas Silva, de São Luís, Maranhão. Piranga, o Herói Taciturno, de Mônica Veiga e Daniel Couto, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dourado, de Max Veiga, do Rio de Janeiro, agora sim. E Alex, de Ludmila Cury, Rio de Janeiro, São Paulo. Representantes desses filmes presentes na sala, por favor, cheguem aqui no palco para falar um pouquinho do trabalho de vocês, outras pessoas. Pode ser? Antes de trabalhar com cinema, na verdade, eu trabalho com pós-produção, eu sou editor. Há 12 anos sou produtor de finalização, não sou muito acostumado a falar, como vocês devem perceber aí. Mas eu fiz geografia, antes eu estudei geografia na UFRJ e, enfim, cursei de uma forma não tão responsável esse magnífico curso. E de lá eu trouxe o conceito de espécie endêmica, que foi meio que a base para eu fazer esse filme sobre o milgrão dourado, né, que é uma espécie endêmica lá do Rio de Janeiro, do meu estado. Assim, ouvindo o Jefferson, assim, me lembrou muito de algumas questões que eu tinha quando eu era, na época que eu queria estudar cinema e tal, dessa voz de resistência, né? E lá em Araraquara, somos pequenos assim, mas a gente tem uma voz, né? Então eu fico bastante emocionado de poder trazer esse trabalho, assim, porque sem dinheiro, né? Produção independente, eu fiz literalmente sozinho, vocês vão ver no crédito. Só tem filmaço.
queria demais começar aqui agradecendo o convite, porque coube a mim o privilégio de conduzir esse debate entre as realizadoras e realizadores aqui do 8º Festival Curta Campos do Jordão. Eu me chamo Tete Matos, eu sou professora, pesquisadora, documentarista, também já fui produtora de festival e tenho aqui esse privilégio de estar presencialmente no festival, nessa 8ª edição, né, festival que está voltando nesse formato presencial após 2 edições, a 6ª e a 7ª em formato remoto. Né, eu me lembro que muito se discutia assim, qual seria o futuro dos festivais, né, o que seria esse retorno, e a gente sempre falava que não vamos voltar para o mesmo lugar, né, então aqui a gente está tendo essa experiência de estar realizando um debate presencial e um debate que é transmitido para que todas as pessoas possam assistir. Bem-vindas a todos vocês aqui nesse debate, muito agradecida pela participação. Então eu vou fazer algumas perguntas assim mais gerais, pedir que vocês se apresentem também, falem de onde vocês são, né, e para essa primeira rodada aqui dos filmes. Nós somos a For Filmes, uma produtora de 4 mulheres mães de Taubaté, com foco em narrativas em que a mulher ela é protagonista e que coloca essa mulher como resistência e falando de assuntos que muitas vezes a gente não vê em alguns filmes devido ao foco numa narrativa que tem como diretores e roteiristas homens falando de questões femininas. 2 anos, 3 deles tocam em campos bem sensíveis ao momento político que a gente está vivendo no Brasil, né? Um deles trata sobre educação. Tudo assim, né? Então eu falo, quando a gente conhece as pessoas e conversa, sente, né, uma energia do próprio local, da própria... A hora que eu vim subindo, conheci nessa sala... Eu não sou do cinema, eu sou assistente social de formação, trabalho de assistente social há mais de 30 anos, então sou da escola pública, da colega ali. E trabalho com os camponeses, quilombolas, sem terra, trabalhadores rurais assalariados, escravizados.